Saudações, sejam muito bem-vindos ao Voo da Coruja. Eu sou Andréa Narita, astróloga, numeróloga e taróloga, que vem toda semana trazer as energias astrológicas da semana e também tiro uma carta de tarô para cada signo do zodíaco. Tudo isso para lhes mostrar as tendências da semana, quais energias iremos encontrar pela frente. Antes de iniciarmos, vou deixar os meus contatos. Meu site, o www.voodacoruja.com.br. Lá vocês encontram todas as explicações sobre o mapa astrológico, o mapa numerológico. Tem um mix dos dois, que é um resumo dos dois, que é bem legal também. As formas de pagamento, PagSeguro, PayPal ou mesmo um depósito em conta bancária, fica a cargo do cliente. Entrem lá, vejam como é um, como é outro, decidam e invistam em vocês, façam os seus mapas. Todo mundo me pergunta assim, mas pra que fazer um mapa? O que traz um mapa? Só para mim descobrir qual é o meu signo, qual é o meu ascendente, qual é a minha lua? Ou numerológico para mim ver quais os números que são melhores para mim? Não é só isso. Os mapas, eles trazem informações importantíssimas. Trazem as nossas habilidades, os nossos... não gosto de falar defeitos, mas... aqueles pontos em que precisamos melhorar. Muitas vezes batemos na mesma tecla e não enxergamos que ali é um erro. Devemos contornar, ir para outro lado, segurar a onda ali onde nós estouramos, onde agimos sem pensar. É para isso que existe um mapa. E também para lhes mostrar as tendências do ano. São as previsões. Estando preparado para cada situação que pode vir a ocorrer, claro que vamos tirar o melhor proveito. Claro que vamos conseguir contornar de forma muito mais tranquila os obstáculos que, claro, se apresentam sim e não vão sumir somente com o mapa. O mapa, já, pelo nome já diz, nos descreve os caminhos. Quem faz as escolhas somos nós mesmos. Então, invistam em vocês, façam o seu mapa. E eu tenho certeza que é um valor justo e pode ser parcelado, tanto pelo PagSeguro como pelo PayPal. Tentem, invistam em vocês. Falo mais uma vez. Se vocês querem acompanhar as tendências diárias na minha página do Facebook, Facebook/Voo da Coruja, lá tem previsão diária. Curtam a página e acompanhem. Aqui, se vocês gostarem do meu conteúdo, das previsões que eu deixo semanal e mensal, que eu já deixei no canal o horóscopo de agosto. Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo todos os meus contatos e também o link do horóscopo de agosto. Acompanhem. Gostando? Deem um gostei aí embaixo. Se não são, inscrevam-se no canal. Clica lá no sininho para receber as notificações dos vídeos. Deixando todos os meus contatos e todos os meus recados. Vamos agora para a energia astrológica da semana. Então vamos lá, ao dia 13 e ao dia 19, a energia astrológica dessa semana. Essa semana em que a lua entra em sua fase minguante, como eu sempre falo, é um ótimo momento para a limpeza, tanto do espaço físico quanto do espaço mental e emocional. Por quê? Porque para que chegue o novo, para que a sua vida flua de forma mais rápida, mais satisfatória, é necessário abrir espaço. E todos nós guardamos muita mágoa de situações passadas, de pessoas. Isso não lhe tira
do lugar em que está. Você começa a ficar dando voltas e nada flui. Por quê? Porque você precisa abrir espaço para que as coisas comecem a acontecer. E você só vai fazer isso só vai acontecer na sua vida quando você abrir espaço. Então, deixem de lado vitimismo e acomodação. É preciso dar um passo a mais, é preciso limpar, desfazer. Não deu certo? Não deu certo, não deu. E bola pra frente e segue em frente. Isso é fácil? Para algumas pessoas sim, para outras nem tanto. Porém, é um exercício diário. Talvez vocês não consigam agora nessa fase minguante, mas quem sabe na próxima já começam a se desprender mais do que não deu certo. Então, como eu sempre digo, é um exercício diário, é um exercício contínuo, até que vocês limpem de vez e chegam numa fase em que as coisas começam a fluir. E o que é isso? Isso é resultado da limpeza que começam a fazer. Bom, dia 13 é o último dia, ela ainda estará em Touro, signo de terra, portanto, aí existe uma necessidade ainda de segurança. Só que essa lua ela vai estar conjunta a Urano, trazendo reações e situações inesperadas. Então, nesse caso, vai ser preciso um pouquinho de jogo de cintura para passar por esse dia sem maiores consequências. Dia 14, que é a chegada da lua minguante, ainda no signo de Touro, como eu sempre falo, é o momento de expurgar energias negativas e pensamentos viciosos, que nos acorrentem, não nos deixe seguir em frente com maior fluidez. Será um ótimo dia para analisar o que vem dando certo e o que não está correspondendo direito. É a hora de colocar os pingos nos is e a partir daí, a partir dessa limpeza de atitudes que não levam a nada, as coisas começarem a fluir. É hora de colocar a casa em ordem. Dia 15, a lua ela entra em Gêmeos. Então vocês vão sentir uma certa instabilidade, né? Pode deixar as pessoas um pouquinho mais inseguras. A sensibilidade pode ser tanta que o medo pode tomar conta, né? Medos bobos, enfim. É necessário direcionar. Aí o que vocês têm que fazer? Direcionem as suas energias ao Sol, o Sol que ainda está em Leão, que é um signo de liderança, de força, de coragem. Então, quando começarem a sentir um certo medo, uma certa insegurança, direcionem-se ao Sol. Eu tô com medo, mas eu vou mesmo com medo. É aquela frase, né? Eu vou com medo mesmo. Eu tô com medo, mas vou seguir em frente e eu tenho certeza que vai dar certo. Isso é meio caminho andado. E mata um pouco ali a insegurança. Dia 16, a lua minguante, ela ainda está no signo de Gêmeos, tá? Ela ainda não saiu. A insegurança ela aumenta um pouquinho mais e pode até afetar o comportamento de algumas pessoas. Aí é necessário uma maior atenção para não ceder aos escapismos, né? Quando não souberem qual caminho seguir ou se sentirem muito inseguros, recorram à fé, à sua fé, à sua espiritualidade, seja ela qual for. Isso ajuda bastante, principalmente nesse dia. No dia 17, a lua ela chega em Câncer. Aqui ela pede um maior desprendimento do passado, de acontecimentos ruins que trazemos guardados em nós. É preciso olhar para frente e parar de viver no passado. Não deu certo? Não deu. É daqui para frente. Dia 18, apesar de ótimas ideias que possam vir povoar a cabeça da pessoa, das pessoas em geral, uma certa tensão pode bloquear a criatividade de muitos de vocês. Muita atenção para as reações drásticas que podem ocorrer, que podemos ter.
E essas atitudes drásticas podem ser reação de atitudes de intolerância. Então, toda vez que vocês notarem pontos tensos, pessoas tensas, não alimentem situações de intolerância. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Respeite. Isso sim é uma democracia. Aquela pessoa pensa diferente de mim, tudo bem. Eu vou continuar pensando assim, até que eu mude de ideia também. Não existe pecado em mudar de ideia. Porém, eu não vou entrar em atrito com o outro porque ele pensa diferente de mim. Ele é ele e eu sou eu. Pensem a respeito disso. Dia 19 vai estar Lua e Sol no signo de Leão. Então, racional e emocional juntos nessa energia de força, de coragem, de liderança. Então, ainda na lua minguante, é ótimo para vocês analisarem bem e terem força e coragem para tirar da vida de vocês tudo que não está prestando mais. Claro que vai existir uma energia quente, tensa nesse dia, no dia 19, e utilizem essa energia da melhor forma possível, de forma construtiva, que os leve para frente, para o novo. Abram todo tipo de espaço para que as sementes que vocês comecem a plantar deem ótimos frutos para cada um de vocês. Pensem a respeito, façam uma ótima semana e vamos lá então para as cartas do tarô. E como eu sempre falo, energia astrológica baseada nos astros e nos aspectos que fazem entre si. Agora vamos para a energia do tarô. É uma energia, é um aconselhamento metafísico, é uma leitura da energia geral de cada signo. Beleza? Gostaram? Até aqui? Continuem assistindo. Eu deixo a minutagem também aqui embaixo para quem já quer seguir para o seu signo e não quer ouvir a energia astrológica, somente a leitura do tarô. Vamos lá então. Áries. Vamos ver o que as cartas do tarô têm para Áries. Semana do dia 13 ao dia 19. A carta do mundo. Vamos ver o que o baralho cigano tem a acrescentar para os arianos da semana do dia 13 ao dia 19. A carta dos navios, a carta número 3. Então vamos lá. Arianos. A carta do mundo é uma carta positiva. Vocês terão energias, ótimas energias essa semana. O Sol ainda está em Leão, então essa energia ajuda sim, mesmo que estamos entrando essa semana na energia da lua minguante, é uma energia de limpeza de energias negativas. Então, utilizem essa fase para analisar bem o que não está dando certo e eliminar, para que coisas novas, para que vocês possam seguir em frente rumo a situações mais positivas. A carta dos navios, do navio, ela fala sobre mudanças vindo na direção de cada um de vocês. Essas mudanças, elas podem ser direcionadas para o bem, para coisas satisfatórias na vida de vocês. Então, tomem posse dessas energias positivas de mudança na vida de vocês e arregassem a manga e façam as mudanças necessárias para que vocês cheguem ao final da semana com uma ótima sensação. É isso aí. Touro. Vamos lá ver o que o tarô tem a dizer a
Touro, da semana do dia 13 ao dia 19. A Imperatriz. Vamos ao baralho cigano, ver o que o baralho cigano acrescenta. 7, a cobra. Taurinos. Essa semana é uma semana positiva para vocês, em que vocês conseguirão sim chegar aos resultados que almejam, que desejam. É uma carta próspera, de fecundidade, de ideias, de criatividade. É um sim escancarado, como eu sempre falo quando eu vejo a carta da Imperatriz. Isso pode gerar inveja no seu ciclo de amizades, de convivência, enfim. Tomem cuidado. Claro que toda inveja, que é uma energia negativa, só atinge vocês se tiverem abertura, se deixarem. Dá de ombros e mantenha a energia alta, pois a capacidade vocês têm e é enorme. Pode ser também que alguns de vocês, taurinos, aumentem a sua clientela. A vocês que têm clientes que são autônomos, pode ser que essa semana vocês consigam aumentar essa clientela. Porém, energia elevada para que nenhuma energia negativa de inveja ataque vocês. É isso aí. Gêmeos, vamos lá ver o que o tarô tem para Gêmeos, a semana do dia 13 ao dia 19. A carta 13, a carta da morte. Acalme-se, geminianos, isso não é nada de tão ruim assim. São mudanças. Vamos ver o que o baralho cigano tem. A carta 36, a carta da cruz. Pois bem, vamos lá, geminianos. A carta da morte, a carta número 13, ela pede mudanças. Algo precisa ser mudado, ou na atitude, ou nos pensamentos. Algo não está dando certo do jeito que está. Então analisem bem. É necessário que mudanças sejam feitas. Analisem no quê? No seu comportamento? No seu pensamento? Prestem atenção. Para quê? Para que vocês consigam chegar à vitória, ao desejo de vocês. Porém, é um caminho árduo, é um caminho difícil, de provações. Então, talvez as mudanças que vocês precisam colocar na vida de vocês não seja tão fácil assim. Provavelmente não será, mas é necessário. Sim, necessita ser feito. Então, analisem bem o que precisa ser mudado e iniciem. Por mais difícil que seja, é necessário. Câncer. Semana do dia 13 ao dia 19. A carta do julgamento. O baralho cigano que tem a acrescentar para Câncer. A carta 21, das montanhas. Então vamos lá. Cancerianos. Uma nova fase da vida de vocês se aproxima. Então é necessário desapegar do passado, situações que não deram certo, enfim. É preciso se abrir ao novo, se abrir a uma nova fase da vida de vocês. É uma fase fácil? Não. A carta das montanhas dizem que terão desafios pela frente. Talvez não seja tão fácil, né, deixar para trás o que não deu certo, mas é necessário. Então vocês precisam ultrapassar os obstáculos, superar os desafios, para que essa nova fase se inicie na vida de vocês. É isso aí. Leão, vamos lá. Leão, tarô. A temperança. Vamos ver o que o baralho cigano tem a dizer.
a carta das alianças. Vamos lá, leoninos. Essa semana pede paciência para vocês. Ponderem muito bem todas as situações. Talvez vocês estejam analisando alguma aliança que possam fazer. Ou estejam esperando por alguma aliança, seja amorosa ou não. É necessário ter paciência. Talvez não se resolva essa semana. Então, se acalmem e aguardem o melhor momento. Paciência, é isso que pede. Paciência e muita análise. Tudo pode acontecer sim. Só que não no momento em que vocês desejam, e sim no momento em que será mais propício. Então, se as coisas não estão ocorrendo da forma que vocês esperam, na velocidade que vocês esperam, é necessário, sim, o exercício da paciência. É isso aí. Virgem. Vamos ver o que o tarô tem para a Virgem. A carta do Imperador. E o baralho cigano. O baralho cigano traz o caixão. Calmem-se. Vamos lá. Virginianos, pode ser que um ciclo esteja terminando na vida de vocês. E seja necessário maior empenho essa semana da parte de vocês. Vai ser necessário um maior empenho da parte de cada um para comandar essas transformações, esse fim de ciclo na vida de alguns de vocês. Transformações e empenho para direcionar todas essas mudanças que precisam ocorrer, que são necessárias e devem estar gritando no ouvido de vocês. Então, se empenhem, que isso vocês têm de sobra. Empenho e força e praticidade, principalmente para colocar em prática essas mudanças. E é isso aí, força. Libra, vamos ver o que tem para Libra, semana do dia 13 ao dia 19. A carta do Papa. Librianos, a carta do Papa, e vamos ver o que o baralho cigano tem a acrescentar. A carta 17 da cegonha. Librianos, a semana ela se apresenta com novidades para vocês. Então, ajam sempre de forma correta consigo mesmo e com os demais. Isso não é difícil para vocês, já que são o signo da justiça, das duas medidas, né? Vocês sempre analisam muito bem e são bastante justos em suas escolhas. Essa semana isso será pedido a vocês, né? Será a necessidade da semana que continuem dessa forma e que abracem sim as novidades que estão chegando para vocês essa semana. Para as librianas que não querem a visita da cegonha, é bom se precaverem muito bem. Encapem tudo, prestem atenção e divirtam-se mais com segurança, tá? Escorpião. A carta do alquimista, o mago. Alguns decks vêm com o nome de mago. Nesse que eu adoro, o deck do Iluminista, vem como o alquimista. Olha que carta maravilhosa, eu gosto muito. Baralho cigano, carta 12, a carta dos pássaros. Então vamos lá, escorpianos. Essa semana vocês podem ser alvo de fofoca, de muito diz que me disse, de muita conversinha aqui e ali,
Porque vocês vão estar iniciando algo, dando início a alguma situação na vida de vocês. Ah, tá, mas é uma lua minguante, mas as coisas também acontecem na lua minguante. Não é uma lua muito propícia, porém, aqui está pedindo, está dizendo, está sugerindo início de alguma coisa. Pode ser início de uma atitude nova, de um pensamento novo. Então prestem atenção na semana de vocês. O que isso vai estar gritando? O que vocês vão estar iniciando na vida de vocês? Um novo pensamento? O exercício diário de limpar aquelas energias negativas, principalmente um signo tão profundo, de emoções tão profundas e que muitas vezes se apega em sentimentos de mágoa, de ressentimento. Quem sabe não é um novo início para limpar essas energias. Mas fiquem atentos, pois é uma semana de muito diz que me disse, de muita conversinha, e sejam superiores a isso. Vamos lá, com as cartas para Sagitário. O enforcado e o baralho cigano. O que traz? Qual a mensagem? A carta do chicote. Sagitarianos, essa semana tá um pouquinho intensa para vocês. Vamos lá. A carta do enforcado mostra que vocês estão se sentindo um pouco acorrentados, estagnados, sem saber muito bem para onde correr. O chicote, ele sugere um momento de tensão na vida de vocês. Então é preciso que parem, analisem bem o que precisa ser mudado. Porque essa situação aqui de imobilidade pode e deve ser mudada por vocês mesmos. Analisem bem, aproveitem a energia da lua minguante e se livrem de pensamentos e atitudes viciosos, de mágoa, de ressentimento, porque não está dando certo. Iniciem esse exercício diário. Aproveitem a energia da lua minguante, mas isso pode continuar no decorrer dos dias. Essa situação de imobilidade, de acorrentamento, isso pode mudar, isso deve e pode mudar. A liberdade se inicia aqui dentro. Muitos sagitarianos, eles, eu acho muito legal essa qualidade neles de ir em busca, sempre estar naquela busca pela sua liberdade, por novos conhecimentos, mas às vezes vocês buscam demais algo fora que está dentro de vocês. Então, pensem a respeito disso. A semana, ela vai se apresentar um pouco tensa, sim, mas vocês podem sair dessa situação de tensão, podem iniciar esse processo, só depende de cada um, tudo bem? Capricórnio, vamos lá ver o que as cartas têm para Capricórnio. A carta da estrela, esperança, para os céticos capricornianos. Vamos lá. O que o baralho cigano acrescenta? A carta da lua. Uma casou bem com a outra, né? Vamos lá, capricornianos. Essa semana vai pedir para vocês justamente isso. Fé. Crer no melhor que vocês podem alcançar. Talvez vocês se sintam um pouco introspectivos essa semana. E é ótimo, porque com a lua minguante é ótimo analisar tudo que vocês vêm fazendo, as suas atitudes, seus pensamentos. Pede essa interiorização essa semana a vocês. Para o quê? Para que consigam limpar parte dessas emoções ruins e para que se abram ao novo, para que o novo possa chegar à vida de vocês. Então é preciso uma análise, uma autoanálise interior, tudo que está dando, que não está dando certo, qual atitude, qual pensamento que eu estou tendo que não está
deixando que o novo chegue à minha vida. É preciso crer, acreditar que tudo pode ser alcançado, mas depende de cada um e das ações de cada um de vocês. Creiam, é meio caminho andado. Aquário, vamos ver quais cartas estão sobrando para Aquário, né? Aquário e Peixes, mas agora é Aquário. A carta do carro, aquarianos, é uma carta positiva. Depende muito da nossa ação, mas é uma carta positiva. Vamos ver o baralho cigano que traz. A carta dos peixes, então, mesmo que estejamos em uma semana de lua minguante, podemos sim plantar as sementes, boas ações. Quando eu falo boas ações, eu me refiro, claro, é sempre bom ter atitudes louváveis, boas ações com relação ao próximo, mas principalmente consigo mesmo. Plantem as sementes certas. A carta do carro é uma carta positiva, só que depende muito da ação de cada um. Vocês têm que levar adiante os planos de vocês. Plantem bem a semente essa semana. Com certeza teremos resultados ótimos. As sementes darão frutos maravilhosos. Só que é preciso ação, para que no futuro possamos colher prosperidade na nossa vida, seja em qual parte for. Prosperidade afetiva, prosperidade financeira, tudo depende da boa semente que iremos plantar agora, essa semana. Peixes. O que o tarot tem para peixes? A torre. Agora vamos ver o que o baralho cigano traz para peixes. A carta do sol. Interessante. Vamos lá. Como eu disse no início do vídeo, estamos entrando na lua minguante, que é um momento de expurgo de energias negativas, de atitudes, pensamentos viciosos. Então analisem bem essa semana. Quais dessas situações vocês precisam eliminar da vida de vocês? A carta da torre pede uma mudança, talvez drástica, na vida de vocês. Saiam de situações de vitimismo, de apego ao passado, ou então aqueles pensamentos de derrota. Então, se eu tô na dúvida, então eu vou pro pensamento mais negativo que tem. Parem com isso. Eliminem essas atitudes na vida de vocês. Tanto do vitimismo, tanto do apego a energias negativas, de rancor, de mágoas. Eliminem isso da vida de vocês. Para quê? Para que o sol comece a fazer morada na vida de vocês. Para que novas situações se apresentem. É preciso, de forma drástica até, eliminar todas essas atitudes, pensamentos negativos na vida de vocês, para que o sol comece a brilhar. Então, é esse o recado dessa semana. Aproveitem a lua minguante para eliminar toda energia negativa, todo pensamento de derrota e crer que amanhã pode ser bem melhor do que hoje. É isso aí. E é isso que eu tinha para vocês essa semana. Espero que todos captem as mensagens, façam as limpezas necessárias. É fácil? Claro que não é, mas é necessário um exercício diário. Aproveitem, deem início agora, nessa fase minguante da lua, mas continuem no dia a dia. Tudo na vida é questão de prática. Façam o seu melhor. Um grande beijo e até a próxima semana.